comecei a ver isso acontecer e realmente eu fui mexer ou começar a trabalhar com isso alguns anos depois, a partir de 96. O primeiro trabalho que eu fiz digital, completamente digital, foi para a revista Playboy. Era uma edição especial de aniversário, não sei se eram 25 anos de Playboy, então eles lançaram um CD-ROM, né, com ilustrações, era uma espécie de game interativo. Era uma coisa meio Flintstone, sei lá, mas foi a primeira experiência. Inclusive eu usei mouse, né, para fazer as ilustrações. E desde então eu comecei a fazer cada vez mais isso, né, trabalhar com o digital, mas sem deixar de usar a experiência dos anos que eu fiquei fazendo ilustração tradicional, dos anos que eu fiquei pintando história em quadrinhos também, de forma tradicional. Aí também o Entrevista com o Vampiro é de 93. Saiu antes do filme que tem o Tom Cruise, o Brad Pitt, assim, aí eu lembro que até uma vez saiu uma notinha, uma crítica, que para fazer as páginas eu sempre gostei de usar referência, né? Então eu peguei a referência, porque é legal de fazer história em quadrinhos, a gente pode ser o diretor do próprio filme. Então eu falei, pô, quero pegar um ator tal para fazer esse personagem. Aí eu usei o Tom Cruise como referência para fazer um vampiro. Só que outro vampiro, não que ele fez no filme. E saiu uma notinha nos Estados Unidos. Aí eu lembro que na época a coisa era tão estranha, porque a notinha, o crítico falava, não, saiu na HQ, né, o Tom Cruise pintado como vampiro, agora tem o filme dele, Vampiro. Aí você fala, não, é impossível, o cara que fez isso mora no Brasil. Eu não teria como saber alguma coisa. Assim, provavelmente ele mora no meio da selva amazônica, né? Trabalha com cipó, sei lá, mas não teria como saber. E foi muito legal, porque eu consegui usar esse repertório, né, essa memória visual, essa experiência visual, para começar a criar trabalhos digitais. Então eu comecei, a partir dessa metade dos anos 90 para frente, eu comecei a trabalhar intensamente, porque houve também uma mudança de paradigma, né? Assim, como tudo foi migrando para o digital, começaram a exigir de nós que fizéssemos a mesma coisa, porque era muito mais fácil um artista, por exemplo, chegar em uma editora, uma agência de propaganda, todos que necessitavam de artes, né, de ilustrações, todos começaram a preferir que nós levássemos o material digital. Não uma arte que eles teriam que escanear a arte, corrigir as cores da arte, fazer tudo. Mais ou menos como, num certo ponto, é claro, com todo, não que eu seja especialista, mas começaram a exigir dos próprios fotógrafos de levarem já as imagens tratadas, corrigidas, retocadas, tudo feito de forma digital. Quer dizer, a partir do momento que isso foi começando a ser exigido, todos nós começamos a trabalhar cada vez mais na plataforma digital direta. Hoje eu gosto de pensar que das experiências que eu tive, muito tempo atrás, assim, eu usei CorelDRAW, comecei a usar programas variados, usei Freehand, tinha programas que... Freehand não existe mais, por exemplo. O Painter ainda existe, mas ele foi algo revolucionário no início dos anos 2000, né, porque ele realmente simulava as mídias naturais. Hoje ele não é tão assim significativo, mas esses programas foram aparecendo, foram se somando, foram sumindo. Tem programas que são usados para colorização hoje, para animação, né, o Tugu, por exemplo, é usado, né, para essa especificidade, mas o que eu percebo que é constante nessa evolução da minha trajetória, né, como ilustrador digital, foi usar a plataforma Adobe, né, não puxando o saco, né, pagando, mas por uma questão natural. Ela sempre se mostrou estável em todos os aspectos. Uma coisa que também é engraçado falar, é possível, por exemplo, abrir um arquivo que eu fiz em 2001 na versão atual do Photoshop. Então, isso é uma coisa muito importante, porque se a gente pensar como essas coisas são frágeis, né, e ter essa ponte, ou seja, eu posso ver algo que eu fiz numa versão completamente diferente, é como uma máquina do tempo. Eu posso reutilizar, eu posso avaliar, eu posso continuar. Recentemente, eu postei uma parte no meu Instagram, voltando a falar,
Não sei se estou falando muito. Tem? É que comecei a viajar na maionese, eu estou falando um monte de coisa. A viagem é boa, a viagem é boa. Uma coisa que é engraçada, por exemplo, gente, vocês já usaram bico de pena? Assim, pena mesmo, penona, nanquim, né, que é uma técnica que ela evoluiu, né, a aparência do que se usa para escrever, mas basicamente ela tem a ver com aquela pena que tira de um pássaro, corta a ponta e se escreve com ela. Essa pena, essa técnica, uma época eu fui muito fissurado nisso, assim, de como usar, e eu sou um cara canhoto, então se alguém aqui é canhoto e tentou usar pena, entende a desgraça que é isso, porque a pena, ela parece que foi criada para quem é destro do lado ocidental do nosso planeta escrever ou desenhar. Uma tesoura, um abridor de lado. Não, essas coisas, na verdade, todo canhoto acaba sendo meio destro por causa disso, né? Porque tem tanta coisa. E, sinceramente, aí falar, não, existe equipamento que foi feito, essa tesoura para canhoto. Ela é estranha. Né? Assim, canhoto é estranho, tudo bem, mas a tesoura é estranha. Então, é mais fácil o canhoto se acostumar a usar, né, isso do que fazer outra coisa. Por exemplo, na questão do desenho, o Da Vinci, que era um cara canhoto, ele escrevia de forma espelhada. Ela fala, não, o cara é louco. Na verdade, ele era realmente genial e louco, mas ele escrevia assim, porque para o canhoto é natural escrever, ao contrário. Quando eu falo ao contrário, não como ele fez, espelhado, né? Mas o sentido da escrita, inverter, é muito bom. Então ele fez, e provavelmente ele desenhava também no sentido inverso. Né? E eu estou falando disso porque uma época eu fiquei muito fissurado em fazer desenhos com bico de pena da forma que era feito no século XIX, com aquela miniatura de variação de pressão que a gente vê em gravuras, né, como o Gustave Doré, por exemplo, fazia. E aí, há alguns anos atrás, eu fiz, né, eu peguei um desenho antigo que eu tinha feito com bico de pena, digital, né, escaneei, e o outro lado eu refiz usando pincel de Photoshop. Né. Então, eu consegui fazer a mesma coisa. Eu consegui criar a mesma imagem, quer dizer, a continuação daquela imagem, de uma forma satisfatória. Mas é claro que eu usei maneiras de pensar diferentes, mas baseadas nessa experiência. Então, criar uma imagem ou criar uma ilustração, ela pode ter várias formas de serem resolvidas. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos, por exemplo, com técnicas que nós usamos para ilustração, o que nós conseguimos hoje com o digital é uma combinação imensa de todos os recursos que foram criados nos últimos séculos, e eles podem ser acessados mais rápido. Eles podem ser utilizados de forma mais livre, e uma coisa que é extremamente vantajosa, eu tenho a chance de poder recriar ou modificar o processo. Então, se a gente faz algo natural, a questão do erro, né, do errar no processo, ela é vista de forma diferente. No digital, a gente não se importa em errar. Por quê? Porque eu volto no meu erro. Ao voltar no meu erro, eu posso ver uma coisa nova e posso criar uma coisa nova. Então, isso sempre é importante de mencionar. Deixa eu ver. Já está ali. Falando em tecnologia, me atrapalha. Por favor, e aí a gente parte para a Fernanda, pode ser, Gilberto? Sim. Só para mostrar para vocês, eu fiquei falando, mas isso já tem uns 12 anos. Assim, falando em termos digitais, assim, uma mistura de filtros, de desenhos, né, de camadas, de cor. E outro que também é antigo, esse aqui é de 2002, essa pintura, né, é uma releitura com uma capa do Batman Mangá. E, enfim, eu usei o Painter nesse. E, falando da ilustração, eu vou passar rápido agora para dar tudo certo. Para poder ver melhor. Perfeito. E uma das coisas que eu comecei a fazer, se for contar esses 20 anos de trabalho com digital, né, essa versão daí dá para marcar muito bem isso. Eu comecei a trabalhar tanto em publicidade quanto em editorial. Eu comecei a fazer ilustrações, infografias,
criação de personagens, colorização de quadrinhos, capas editoriais, ilustrações para revistas da esquerda, para National Geographic. Essa aqui, saiu uma versão nacional desse personagem, Jonah Rex, que eu acho que recentemente apareceu na série da DC. Enfim. Também recriar situações, cenas que de outra forma não poderiam ser vistas. Eu acabei achando essa ilustração da direita. Tem um tempo também, mas saiu na Folha de São Paulo, que eu deixei a página menor, né? Então, ilustração resolve muitos problemas, resolve questões de produção de uma forma muito mais rápida, e fazer ilustração digital é muito mais rápido, né? Então, também envolve produção, pesquisa, um pouco de sofrimento, né, para fazer isso. Do lado direito, eu coloquei 3 exemplos de ilustrações feitas totalmente digitais, inclusive desenho, mas com colorização, quer dizer, seguindo essa tradição, né, do que seria, né, a versão digital de uma técnica tradicional. Aqui já muitos chamam de essa capa da Mundo Estranho, chamam isso de foto-ilustração, porque é uma ilustração, mas usando a referência da linguagem fotográfica, que é uma percepção cultural que nós temos, né? A fotografia representa algo mais real. Então, usar fotografias para fazer ilustrações não é assim tão difícil, e muitos fazem isso, às vezes nem percebem que estão fazendo isso. Inclusive, essa foto aí não tem nada a ver, é claro, porque não era essa a intenção. Eu usei uma foto minha para fazer. É claro que eu não fiquei com essa barba, com esse chapéu, mas eu usei a foto como base, né? Se eu tivesse feito algo assim há 50 anos atrás, o processo seria muito semelhante. Eu usaria uma foto minha, só que eu usaria processos de desenho, né, de releituras, até chegar na ilustração final a partir dessa referência. Essas também são ilustrações para a editora Abril. Eu fiz, desde 97, eu tenho feito muitos trabalhos para Abril. Esse Dom Pedro, por exemplo, também é uma amálgama de fotos. Inclusive, na época, no estúdio, eu tinha 4 assistentes, 4 estagiários. O Dom Pedro, o queixo ali é de uma das estagiárias. Né? Por quê? Porque nenhum dos estagiários tinha o queixo barbeado. Então, eu peguei a cara dela, foi mais fácil pegar a cara dela e fazer virar Dom Pedro do que pegar a cara de outra pessoa e fazer isso. Também, quando necessário no processo de ilustração digital, eu uso programas 3D, mas não com a intensidade de outras áreas. Eu faço modelos básicos, renderizo quando necessário algumas bases e completo a edição de forma mais rápida. Essa questão de uso de referências, as 2 imagens da esquerda sobre teatro, puramente desenho com camada de cor em cima, assim, e algumas referências fotográficas, não tem nada 3D. Mas a intenção é fazer parecer algo assim. Também ilustração de revista, né? Capa de revista, não sei se alguém aqui ouviu falar do Conan, mas eu fiz por muito tempo isso, também ilustrações nesse sentido. Outra ilustração que foi muito conhecida minha é essa de baixo da direita. Essa eu fui na Avenida Paulista, tirei algumas fotos e depois eu fiz esse acabamento. Essa técnica é muito parecida com a produção de cinema também, tá? De fazer pintura digital para cenários. Os princípios são os mesmos, as necessidades ou os objetivos que mudam um pouco. Então, com esse gancho, Gilberto, aproveitando que... vamos puxar então... Vamos puxar agora. Já que a Fernanda já parte para esse lado também de concept art para filmes, para área de cinema, para área de publicidade. Tá? Então, Fernanda Oliver com vocês. Gente, beleza?
Estou só me acostumando com a minha voz no microfone. Legal. Então, vou contar rapidinho sobre a minha trajetória. Eu comecei a trabalhar com desenho aos 16 anos, no stand de caricatura, e foi o meu primeiro trabalho da vida e já foi com desenho, né? Eu desenho desde criança, então era meio que, putz, venci na vida com 16 anos. E eu trabalhei nesse stand durante 3 anos, e durante esse tempo eu fiz alguns cursos na Quanta, cursos de desenho. Depois eu saí desse stand, fiquei um tempo como freela, e nessa época eu peguei alguns trabalhos didáticos e para editoras também. E nesse período eu comecei... acho que tá... Isso aqui eu vou falar depois. Depois desse período, como freela, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, na DM9, como ilustradora. E aí eu fiquei durante 4 anos e meio lá, e lá eu costumo falar que foi a faculdade da minha vida, assim, para trabalhar com desenho. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com vários diretores de arte, com muita gente boa e aprender muito. Quando eu entrei lá, eu não mexia direito no Photoshop, eu tinha comprado computador há pouco tempo, então eu ainda estava dando uma tateada, mas eu fazia muita coisa no papel, muita coisa no papel. Estudava muito desenho, aquarela, guache, e era basicamente a minha vida desenhar, só que eu não dominava tanto software. Mas mesmo assim eu tinha uma produção grande para conseguir entrar na agência. Então lá eu tive a oportunidade de trabalhar com um monte de gente foda e aprender muito sobre tipografia também, sobre layouts, storyboard, todo o material de ilustração publicitária. E durante esse período eu também pude começar uma faculdade de design gráfico, que também acabou sendo puxada meio que pelo ambiente da publicidade e tal. Eu comecei a me interessar um pouco mais por tipografia também. Depois desse período eu saí em 2015 da agência, e aí eu comecei a meio que buscar mais um rumo na minha vida, né? Porque até então eu tinha trabalhado com desenho a vida toda, só que eu nunca tinha parado para ver o que eu realmente gostaria de fazer com todo esse conhecimento que eu acumulei, né? Tipo, eu já tinha um domínio de técnicas, já tinha feito alguns cursos, já tinha uma experiência profissional legal, só que eu tinha muito aquela questão do que eu curto fazer, né? É muito quem desenha tem aquela busca pelo seu estilo, sabe? Ai, o que é o meu trabalho aqui? E isso era um negócio que já estava pegando tem um tempo. Então, quando eu saí da agência, eu meio que resolvi que seria um período de meio que voltar para mim mesma e começar a focar todo o meu tempo em trampar para pagar conta e estudar muito, todas as referências que eu mais gostava. Então foi mais ou menos 1 ano e meio trancada em casa, desenhando pra caramba e fazendo alguns outros cursos também, porque eu estava começando a tentar enxergar o que eu queria na ilustração, e limando algumas coisas eu vi que era a questão de criar mesmo, porque quando você trabalha com desenho, quando você aprende e tudo mais, vira profissional, você começa a perceber que em algumas áreas as pessoas acabam te usando mais como braço do que como cabeça de desenho. E a galera esquece que a gente desenha com a cabeça, não com o braço, né? Tipo, o braço é a nossa ferramenta, mas o desenho está aqui. Então, quando a gente começa a passar por alguns questionamentos desse, você vê que chega uma hora na vida que você quer meio que colocar toda aquela bagagem que você acumulou durante anos e anos trabalhando e estudando nos projetos que você tem a chance de participar, né? Então eu comecei a direcionar mais a minha carreira para criação de personagens, concept art, que era o que eu estava gostando mais de fazer nesse período sozinha, né? Estudando muito em casa. E aí eu comecei a trabalhar com animação. Eu fiz alguns storyboards para Birdo, nessa época eu comecei a estudar board também. Eu gosto de tudo, não tem nada que eu não goste. Então eu faço board, faço character design, concept art e storyboard. E aí eu fiquei fazendo alguns boards para Birdo, depois eu entrei no Cupcake and Dino, que é uma série que eles estão produzindo para Netflix também. Eu fui assistente de character lá.
fiquei lá 1 ano. E no meio desse trampo com Character na Birdo, eu entrei na Vetor Zero também. Fiquei trabalhando de freela para Birdo e fixo na Vetor durante 1 ano, né? Saí da Vetor recentemente. Na Vetor eu era border e concept art, então, como era um estúdio, né, não era dentro da agência mesmo, a gente acabava tendo um pouquinho mais de liberdade para se envolver com o projeto, ter mais tempo de pensar nisso e tal. E aí eu vi que eu comecei a mudar mais a minha cabeça de só ilustradora para concept art. Tipo, na agência o que eu fazia era muito mais puxado para ilustração, para resolver algumas coisas rápidas. E na Vetor eu comecei a tratar o que eu fazia um pouco mais de clareza sobre o que é o concept. Então eu separei o material rapidinho que eu vou falar aqui. Porque uma coisa que pega um pouco para quem está começando nessa área é a diferença entre concept art e ilustração, né? Meio que todo mundo fala, é tudo desenho, quero trabalhar com desenho e é isso aí. Só que eu acho que é legal a gente começar a... O Brasil não tem muito essa cultura, né? De dividir certinho o que cada área faz especificamente, né? Então fica muito naquilo de é tudo desenho e não é tudo desenho. E isso leva um tempo para a gente começar a perceber. Então eu separei aqui rapidinho uns tópicos só para a gente passar o que é concept art, para vocês conseguirem ter uma ideia mais clara. O concept art, que é basicamente arte conceitual, ela é uma definição, uma concepção ou caracterização, né? É a formulação de uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais. Então, o que significa conceito, né? Conceptos do verbo que significa coisa concebida ou formada na mente, né? Então, o conceito é uma ideia. Então, o concept art, ele é essencialmente isso, uma ideia. A gente vai ter que estar passando de uma ideia para um projeto, seja publicitário, seja de game, seja até, sei lá, qualquer coisa que envolva visual, né? E aqui a gente tem uma diferencinha entre concept e ilustração, né? Eu acho que o principal diferencial das duas é o uso. Como concept art é uma ideia, a gente está usando aquela ilustração para contar algo, né? Para ser meio que a semente de algum projeto. A ilustração, ela está dentro desse projeto, mas ela tem uma utilidade diferente, né? O concept art se destina à parte de pré-produção e desenvolvimento de um projeto. A ilustração tem um papel que podemos chamar de comercial, sendo possível até ser utilizada de forma interna em estágios avançados de projetos para aprovação e marketing com o público. Então, aqui no concept, a gente quer mais a ideia, né? Meio que a raiz do que vai ser o nosso projeto. Aqui no caso, a gente tem um concept do Relâmpago McQueen. E ali a gente tem uma ilustração, que passa um pouco do clima que vai ter o filme, como vai ser como esse personagem vai ser visto. Também é um trabalho de pré-produção, mas ele já tem um apelo um pouco diferente. Então, basicamente, o concept art ele é muito mais usado na parte de pré-produção de qualquer projeto. Então, quem vai ter acesso a esse material é um pessoal que já está mais habituado a saber como ele vai utilizar aquilo, né? Então, a gente cria um concept art para a galera de pré-produção como cenaristas, a galera que vai fazer os personagens também. E essencialmente o objetivo dessa arte é o uso interno. Então, quem vai entrar em contato com essas peças, ele já está acostumado a ver isso de um jeito mais rafiado, mais solto. Então, aí a gente reforça de novo aquela história da ilustração, né? Quando a gente pensa em ilustra, a gente sempre pensa em algo mais acabado, um pouco mais de cuidado em alguns aspectos, e o concept não necessariamente é isso. Quando a gente está criando um concept, a gente pensa mais em ideias, tem que ser uma coisa rápida, tem que servir ao propósito, né, que está sendo buscado, e quem vai analisar esse material, essa pessoa vai saber enxergar o que ela está procurando naqueles desenhos, né? Geralmente são esquetes rápidos. Então ele é basicamente resolver problemas, propor soluções e discutir ideias. Então, se você quer trampar com concept art, você tem que ter muito claro na sua mente que
você precisa gostar muito de desenhar, mas você vai trabalhar com um cliente. Vai ter um projeto, vai ter um direcionamento, vai ter um propósito que você está fazendo. Então, apesar de ser uma coisa legal e tal, você sempre vai estar atendendo alguém. Então isso é muito importante ficar claro, não é algo solto, você simplesmente vai soltando ideias, meio que com aquele lado pessoal, pulsante, e a pessoa define. Não, você precisa seguir esse cronograma. E durante esse processo, eu gosto de pensar que existem 3 estágios. Esse estágio interno, onde são mais sketches rápidos e material de exploração mais solto, é onde a gente quer ver volume de ideia, um review rápido, geralmente com o lead do projeto, e meio que ver a maior quantidade de possibilidades possíveis. Depois desse processo, a gente separa algumas coisas que já tem um caminho mais definido e passa para os sócios ou para a galera que está cuidando daquilo, né? Então, esse pessoal que está pagando aquele pessoal do projeto começa a ter acesso a esse material para ver se isso vai ser viável, se é algo que eles conseguem enxergar virando produto, né? Depois disso, a gente tem um sinal verde e aí a gente começa a trabalhar melhor os concepts pensando em público. Então, a gente já começa a preparar um material pensando mais trabalhado, então uma execução mais cuidadosa, até para algumas dessas imagens fomentarem o que a gente chama de hype, né? Então, geralmente o que a gente vê nos concept arts, ou artbooks por aí, é um material muito limado muito mais perto dessa parte final, tipo isso aqui, é um material muito mais perto dessa parte final do que aquele comecinho, né? Aqui a gente tem alguns concepts do Up, por exemplo, tipo, esses são mais de pré, mas aquele ali já está bem mais perto do que eles definiram, né? Então, você consegue enxergar o personagem, sentir mais ou menos um climinha do que vai ser o filme, ainda um pouco solto, é um concept art, mas ele já é mais assertivo, né? Até porque, geralmente, quando esse material chega ao público, eles conseguem ter uma ideia de qual vai ser a aceitação daquilo, né? Então, geralmente, se eles vazam um material muito em pré, que está meio solto, não muito definido, o público pode acabar não entendendo bem o que eles estão querendo com aquilo e você acaba matando um projeto antes mesmo dele nascer, né? Então, é bem importante o que vai para o público ser limado nesse processo. E o que a gente precisa saber para trabalhar com concept art? Com o que a gente vai usar é basicamente transformar essas ideias, passar essas ideias, esses conceitos em forma de desenho, né, de ilustração, é fundamental perspectiva, figura humana, anatomia, luz e sombra, forma e volume, teoria das cores, toda aquela base de desenho é fundamental. Apesar do trabalho de concept ser uma coisa mais solta e ágil, a gente só consegue chegar nesse nível de qualidade de trabalho se a gente tiver uma base muito grande. É meio que quando você vê alguém fazendo um sketch rápido, não, ele fez esse desenho desse cachorro rapidinho, pá. Geralmente ele demorou uns bons anos para fazer o desenho daquele cachorro muito rapidinho e muito bom. Então, você precisa dessa quilometragem, estudando muito, aprendendo sobre tudo, porque tudo é fundamental. Até porque um sketch que passa muito bem uma ideia, ele precisa ter o desenhista ele precisa ter um domínio muito bom de tudo isso para que essa mensagem chegue clara, entendeu? Você precisa ter todos esses conceitos e toda essa base de desenho muito clara na sua mente mesmo na hora de você criar o personagem, porque aí você já tem esses conceitos absorvidos e consegue pensar em outros conceitos, né? Por exemplo, o que vai ser direcionado no seu projeto, sei lá, se você vai trabalhar em algo mais infantil e as referências vão ser, sei lá, natureza, ou vai ser uma coisa mais toy art, você vai ter que pensar em outros conceitos e trabalhar essas ideias de forma rápida. Então isso aqui já tem que estar no teu DNA. Você precisa passar por isso. E eu acho que as 3 coisas, para quem realmente quer essa área e para ter em mente e seguir adiante, é você amar desenhar, porque eu acredito muito, muito, muito que só quem realmente ama desenhar vai conseguir ter toda essa dedicação, porque não é fácil, geralmente é o dia inteiro
desenhando, boa parte dessa carreira nem sempre desenhando o que você mais gosta, mas tendo consciência de que toda essa bagagem é fundamental para quando você vai fazer algo que você gosta ou conseguir executar com mais facilidade algo que o cliente está pedindo. Então, já que você vai passar boa parte da sua vida desenhando, é bom que você ame isso. Você tem que ser muito paciente e disciplinado também, né? Por que não? Porque você vai ter que fazer muitas versões de muitas coisas e você vai ter que saber o porquê dessas variações. Não é simplesmente faz 50 escudos, 50 espadas, sei lá, 50 carros. Você vai ter que entender o que você está buscando. Então você vai ter que desenhar muitas vezes repetidamente. Isso para um desenhista não é nada, porque a gente já está acostumado a fazer 1 milhão de vezes bastante coisa, né? Então, a primeira parte reforça a segunda. E você tem que conhecer a indústria e o que as empresas fazem. Se você está pensando em ser um concept de games, ou um concept para animação, tipo, esse trabalho é muito legal, é muito bacana, mas você precisa ter consciência de que é um trabalho. Os caras ali eles estão estudando um mercado, estão estudando um público, estão estudando uma maneira de fazer dinheiro com aquilo. Então, apesar de você ter toda essa paixão pelo aquilo que você está querendo trabalhar, a área que você está querendo atingir, você tem que ter muito claro que essas pessoas vão estar te cobrando de uma forma profissional. Então, não se trata de um desenho bonitinho, não se trata de um desenho legal de fazer, se trata de atingir algumas metas e de conseguir agradar sócios, agradar o lead do seu projeto, o seu diretor de arte. Existem muitas pessoas envolvidas nesse processo. Então, você tem uma ideia de qual mercado você quer atingir, buscar quem são os o que é o referencial desse mercado, onde esse mercado está mirando, é muito importante, muito importante. Porque no fim das contas você vai ter que fazer o que o cliente quer. Então, você vai ter uma puta bagagem para fazer as suas coisas e conseguir, sei lá, chegar longe fazendo alguns trabalhos pessoais, porque acho que depois de muito tempo trabalhando, isso fica muito legal pra gente, até ajuda a gente a continuar crescendo como profissional, mas falando de indústria é fazer o que o cliente quer. Então você precisa conseguir entregar um trabalho que é job e tem que ter a mesma qualidade daquele trabalho que você está fazendo com tesão em casa, horas e horas desenhando. Então é muito importante que essas duas coisas não tenham uma lacuna de qualidade, porque eu acho que a gente acaba conhecendo muitas pessoas que querem entrar no mercado, mas que tem uma visão meio romantizada disso, e quando ela tem um portfólio de trabalhos pessoais, ela tem uma qualidade, e quando você vai pedir um desenho, colocar ela num job, é completamente diferente. Então, eu acho que a gente tem que saber dosar isso. Você realmente ama desenhar a ponto de desenhar muito e conseguir colocar a mesma dedicação, a mesma paixão, o mesmo comprometimento em algo que não vai ser para você, em algo que é bem fora do que você quer. Eu acho que é muito importante a gente ter isso na nossa mente, assim. E para dar uma resumida, é basicamente isso, gente. Muito legal, obrigado. Obrigado mesmo pela sua contribuição. Vou passar agora para o Paulo Pina, e aí ao final das palavras do Paulo Pina a gente vai abrir para algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas discussões, algumas afinidades. Queimar um pouco a pauta. Boa. Por favor. Tô testando a minha voz, tá bom, né? Tá. Beleza. Último. Bom, eu vou tentar passar bem rapidamente. Assim, primeiro, meu nome é Paulo Pina. Eu sou um artista de jogos, totalmente direcionado para isso. A gente chama de game artist. Lá fora, principalmente, quem quiser entrar mesmo no LinkedIn é bom por isso mesmo. E eu trabalho desde o começo que essas coisas começaram a acontecer assim no mercado brasileiro. Então, eu vou tentar falar um pouco da minha história. E é interessante que eu acho que porque hoje o game está muito em alta e talvez seja interessante para você ter uma ideia de como a gente chegou até aqui. Porque meio que eu peguei todos os períodos, assim, até agora o que está acontecendo, sabe? Aí depois eu vou mostrar. Então, basicamente, eu comecei fazendo CD-ROM, eu tenho quase 20 anos, eu tenho mais de 20 anos também, assim, mas eu comecei numa empresa fazendo CD-ROM para criança. Esses CD-ROMs que você faz são aqueles multimídias que as crianças, como se fosse um jogo, que as pessoas entravam e aí eu navegando lá dentro. Isso, que era igual software, eram umas caixas assim, vendia no mercado, então eu vendia no Extra, porque nessa época, por incrível que pareça, pela cara de vocês,
Tipo, a internet não estava rolando, rolava muito pouco, tipo, não era uma realidade. Então a gente trabalhava tudo offline e tal, e você queria um negócio interativo, você ia no mercado comprar um CD-ROM, olha que muito louco. E aí eu trabalhava com isso, e aí a gente fazia bastante minigame para os CD-ROMs e tal. Usava um software que chamava Director, que era da Macromedia. Beleza, a gente passou essa fase, aí a internet realmente, é muito louco falar isso, mas a internet pegou, só que assim, era devagar, era lenta e tal, discada, e aí os caras criaram o Flash, a Macromedia que tinha o Director criou o Flash, porque o Flash, tipo, você fazia animações incríveis com peso pequeno, incríveis assim, até engraçado, mas pra época era incrível, melhor que GIF. E o negócio bombou. Como eu mexia com o Director, foi muito fácil migrar para o Flash, sabe? Então eu comecei a trabalhar com o Flash, e aí eu comecei a fazer bastante coisa de advergame, bastante coisa de advergame. Eu trabalhava para uma empresa, eu era freela, para uma empresa que chamava Waba Waba, só fazia coisa para criança. A gente fez coisa para o Pão de Açúcar Kids, para o Chamequinho, aí a gente fazia um pouquinho de webgame, tipo de advergame, de animação para internet, de história em quadrinho online, então todas essas coisas. Pina, eu não sei se todo mundo sabe o que é um advergame. Ah, beleza. O advergame, tecnicamente talvez eu fale, mas assim, é quando alguém te contrata e te brifa, assim, sabe? Então, tipo, chega o chamequinho e fala, a gente quer que você faça um joguinho você faz para a marca, né? E aí você trabalha com o cliente, brifa, geralmente eles podem vir com o formato do que eles querem. Eu quero uma plataforma, eu quero isso. Então, durante muitos anos, o Flash foi muito isso, sabe? Para eu não me perder, porque é uma loucura. Então, aí foi. Aí chegou um determinado momento que as redes sociais, olha como vai passando toda a história. Aí chegou, ainda aqui no Brasil era Orkut forte, mas nos Estados Unidos o Facebook já estava bombando, em alguns lugares do mundo. E aí chegou o Farmville. Não sei se é o primeiro Farmville, é muito louco, né? Coisa assim. Só que, cara, foi arrasa quarteirão. O negócio foi impressionante, assim. Foram 3 anos insanos de jogos sociais. Então surgiu, como eu era o cara do Flash, aí tinha 2 amigos meus que tinham uma empresa de games, que eles tinham feito um jogo para Orkut, o Vida Rock, talvez alguém jogou quando criança, e aí o UOL comprou essa empresa que chamava Color Cube, e aí a gente ficou interno no UOL. Aí eles estavam precisando de um cara de Flash, aí eu era o cara de Flash, tinha experiência com games, os caras me chamaram, aí eu comecei a trabalhar lá. Lá nós produzimos alguns jogos sociais, por volta de 4, que eram projetos mais ou menos de médio porte. E eu percebo que toda essa história que eu estou contando, as coisas foram se profissionalizando, sabe? Então, quando eu já cheguei no UOL, as coisas começaram a ficar mais sérias. Então, a gente já trabalhava com um pouco de documentação, de game design, já pensava em mecânica. Quando era advergame, era meio assim, faz um joguinho. Então, as coisas foram evoluindo. Então, lá nós fizemos esses jogos, aí no começo foi para Orkut, aí depois foi para Facebook, é engraçado, né? Aí foi para Facebook e beleza, aí tava bombando. Aí depois de 2 anos e meio, eles são professores universitários, eles estavam com outros, e aí eles decidiram terminar a parceria com o UOL, a empresa acabou. Mas bem nesse período, tinha uma empresa que eu já tinha trabalhado, que era um dos amigos meus também, eles chegaram e falaram, Pina, cara, a gente está com uma concorrência aí para tentar fazer um jogo social do Chico Bento. Eu falei, pô, massa. Eles falaram assim, a gente vai passar umas coisas, faz uns mockups, né? Brifaram pra mim, pra gente entrar na concorrência. Aí eu peguei, fiz os mockups e tal, e pra alegria o projeto rolou. Então a gente conseguiu ganhar a concorrência, e aí era assim, a Level Up, talvez vocês conhecem também, porque é publisher, né? A Level Up contratou a Insólita, que é um estúdio, e aí a gente produziu o jogo do Chico Bento. Só uma dúvida, qual é a diferença de publisher para o estúdio, como você está falando? Ou se os dois podem ser a mesma coisa, os silvas são separados, Então, novamente, talvez tecnicamente, mas assim, basicamente o publisher realmente ele publica. Então o que ele vai fazer? Ele vai localizar o jogo, então ele pega um jogo que é lá de fora, tipo um MMO assim, tipo o Level Up, alguém deve ter jogado Ragnarok aqui, não é possível. Isso daí foi, e aí tinha o Ragnarok, aí você traz ele, aí você localiza, né, na língua, você põe servidor aqui,
Você faz Esse é o publisher, esse é o papel do publisher. É mesmo você o faz... implementador do jogo que vem de fora naquele país. Porque, por exemplo, um MMO, pelo que eu sei, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam mesmo, eu tô ligado que vocês jogam também bastante. Mas basicamente tem toda uma infraestrutura que tem que ter, né? Então, por exemplo, a Level Up tinha muitos funcionários que eram, como chamar? É o cara que tipo fica dentro do jogo como personagem pra meio que ver se tá rolando tudo certo. Quase como um moderador, assim? Pra ver se os caras não estão perdendo a mão. Tem um nome, e tinham várias pessoas que trabalhavam disso, assim. Alguém sabe esse nome? Game Master. Acho que é isso mesmo. E aí tinha bastante gente. Então, aí a gente começou a desenvolver o jogo social do Chico Bento. Aí já foi um jogo que eu já encaro de médio para grande porte. Foi uma equipe maior, a gente tinha 20 pessoas para fazer um jogo, assim, entre programador e artista, e foi mais power, mais robusto. O jogo a gente ficou em 1 ano de desenvolvimento e depois em 1 ano ficou tendo update, sabe? A única coisa ruim é que a gente pegou a curva descendente dos jogos sociais, porque é o que nem eu falo, assim, o que aconteceu na época dos jogos sociais foi uma loucura, cara. Tipo, foi muito dinheiro. A Zynga, tipo, que é a empresa que fazia o Farmville, cara, ela comprou um quarteirão, assim. Tipo, a indústria ficou assim, cara, o que tá acontecendo, sabe? Então, pra quem pegou aquele momento, só que foi muito louco, porque foi tipo uns 3, 4 anos e o negócio, tipo, vum. Só que aí vieram os mobiles, né? Dos jogos sociais. E aí, tipo, quando acabou, vieram os jogos mobile. Só que aí é que é interessante, porque se você pega os jogos sociais e os jogos mobile, você percebe que é só uma evolução, porque também os jogos mobile são jogos sociais e absorveu todo mundo da indústria. Então aí acabou o jogo do Chico Bento, teve um razoavelmente sucesso, tinha acho que 800 mil jogadores, conseguiu se pagar o projeto, e aí eu saí, e aí eu fui, um amigo meu, o Chau, que é amigo nosso em comum, né, pessoal muito importante, ele estava na TFG, que talvez alguns já conheçam, inclusive a Fernanda está lá agora, né, que é bem massa, e aí ele me chamou para ir, então quando estava no jogo social eu fui para mobile, então aí eu peguei a parte de mobile, e aí eu cheguei lá, e a gente trabalhava tipo com, sei lá, 800 mil usuários, aí cara, os números de jogo mobile são absurdos, é tipo muita gente, eu não vou saber falar. E aí eu falei, nossa... Absurdo assim de milhões? Cara, centenas de milhões? Não sei se centenas de milhões, mas é bem mais do que era jogo social. Tipo, a abrangência que o Facebook tinha, o Clash of Clans, por exemplo, é tipo muito, cara. E os caras estão lá no top grossing, que é da grana, tipo, o que os caras ganham de dinheiro por dia é absurdo. Então, perceba-se que a coisa foi ficando muito séria, porque quanto mais dinheiro rola, mais sério fica. E acabou, né? E é um esquema extremamente industrial, assim. A gente tem jogos indie e tal, mas jogo de indústria vai ficando cada vez mais esquema de indústria, né? Bom, eu fiquei na TFG, tipo, 3 anos e pouco, foi muito massa, mas aí chegou uma hora que eu tava cansado, que nem a Fernanda falou, assim, eu tava precisando de uma parada sabática, assim, pra me reencontrar artisticamente. E aí eu conversei, saí super de boa, eu fiquei 1 ano de freela, e lá eu pude trabalhar minhas características 3D mais, assim, e aí depois de 1 ano, a TEPS, que é uma outra empresa também, talvez alguns conheçam, que também é grande aqui, tinha um amigo meu que era diretor de arte, começou a me sondar e falou, vem pra cá e tal. E aí eu não queria muito ir, pra falar a verdade, porque eu já estava acostumado de novo com a vida freela, mas aí eles falaram, não, você pode vir, você vai poder mexer bastante com 3D, que eu sei o que você quer e tal. E eu fui, e hoje eu tô na TEPS, a gente está há 6 meses fazendo um projeto bem legal, assim, estou bem satisfeito. E eu trabalho com Maya e com Unity, eu sou artista 2D e 3D, mas eu estou bem focado no 3D, assim. Então, é isso. Veja só que como o que eu gostaria de deixar claro quando eu estava escrevendo para falar, como que as coisas foram mudando, sabe? Então, tipo, como foi ficando mais sério, foi tendo mais dinheiro, foi se profissionalizando, e como são muitos anos, e tipo, gamer é pico de tecnologia, sabe? Então, tipo, cara, eu tive que me aperfeiçoar, tipo, eu mexia com Flash, hoje eu mexo com Maya,
e eu trabalhava com Flash como engine, eu já trabalho com Unity como engine, então é mais ou menos isso. Aí, espero não ter demorado. Aí eu tenho alguns slides do jogo do Chico, que talvez possam exemplificar um pouco do que é o dia a dia de trabalhar com game. Porque eu acho que uma coisa importante para deixar claro é assim, cara, é um esquema extremamente industrial. Se você for um cara que vai trabalhar com game para fazer jogo independente e tudo, beleza, você vai ter lá, é uma outra coisa, não é desse mercado que eu estou falando. Eu estou falando bem do mercado tipo industrial, onde estão rolando os maiores valores e onde geralmente você tem área de produto dentro, você tem game design, você tem tudo, então sabe, é um esquema que muitas vezes, às vezes você vai se frustrar um pouco, assim, até entender como que funciona, mas é porque talvez games hoje está ficando cada vez mais parecido com o cinema, sabe, é tipo indústria, tem as pessoas... Só para resolver para quem ainda tiver algum tipo de dúvida, qual que é a diferença entre um jogo indie, quando a gente se refere que um jogo é indie e que outro jogo faz parte da indústria, o que você caracteriza para você diferenciar esse tipo de jogos? É somente a produção, é a qualidade do jogo, o tamanho de equipe, quem ele alcança? Ou um jogo indie também pode alcançar um número tão grande quanto um jogo industrial? Tá. Assim, ó, essa é a minha visão, assim. Os jogos independentes, geralmente, eles vão ter liberdade. Quem está fazendo tem uma procura por liberdade, tem uma procura por inovação de mecânica e não tem amarras. Entendeu? Então essa já é uma característica bem clara, assim. Já o jogo, quando é mais da indústria mesmo, não adianta. Você vai trabalhar com o que a gente chama de benchmark, assim. Tipo, o que está rolando que é legal, assim. Então vão vir aqueles jogos e tá dentro disso o que a gente pode inovar. Porque os caras não vão ficar arriscando em coisa que não está rolando, sabe? Porque é muito dinheiro, você vai bancar equipes. Então essa forma de pensar já é diferente. Agora tem uma outra questão que eu já ouvi falar, que no Brasil a gente tem um pouco de romantismo com os jogos independentes. Que lá nos Estados Unidos ser independente é só uma questão de que você está começando. Porque você já é independente pensando que daqui a pouco você quer tá já pegando investidores, já mais ou menos um pensamento de startup que a gente tem ultimamente. Aqui independente tem ainda uma coisa independente, que é até legal se for ver assim, meio de atitude, assim, sou independente, não sei o que e tal, mas enfim. Mas na música acontece um pouco isso. Então, uma coisa assim, mas eu acho difícil, não sei se é porque são muitos anos trampando para a indústria e a gente vê o mercado tudo, de que eu encaro tudo muito como indústria, assim, sabe? Eu acho que liberdade mesmo, ou quando você for um cara muito conceituado, que os caras vão te pagar e falar, faz o que você quer, ou se não, tipo, você vai trabalhar na indústria, seja lá qual for, e você vai ter seu trabalho pessoal, se você quiser ser super livre, assim. Eu vou mostrar os slides, estou demorando muito? Já tem? É rapidinho. Tá, deixa eu só ver aqui. Bom, esse aí era o joguinho do Chico Bento, essa daí era Splash, sabe? Quando a gente entrava lá onde tinha o load. E vamos lá. Era a Level Up, né? Ali é o logo da Level Up, da Insólita, que era o estúdio. Bom, esses daí, lembra que eu falei dos mockups? Então, tipo, a gente nem sabia se ia ser 3D, 2D, mas enfim, a gente precisava dos mockups. E aí o Winston, o responsável, ele já tinha o jogo bem na cabeça, ele passou e montou. Inclusive eu fiz isso, e se vocês verem ali tem o Glauber, cara, que pra quem conhece o Glauber Kotak é um cara muito famoso, assim, que é tipo um parceiro, assim. Ele faz muita coisa independente de pixel art e tal, ali porque ele ajudou a fazer a UI desse mockup. Bom, aí o mockup tem um pouco de tudo, assim, da essência. Então tinha aí, a coisinha tinha narrativa, de você ter as missões, e não sei o que, lá, tá. Você tá farmando ali, Aí a gente já falou que já achava que ia ter noite, já se queria ter noite no jogo, dia e noite. Ia ter escola, então já tem mais que um ambiente. Tá. Isso daí era o mockup, foi aprovado, ganhamos, vamos começar a produzir. Aí a gente entrou para esse estágio. Esse estágio é tipo um storyboard, sabe? E aí a gente fez o storyboard do jogo todo, assim, mais ou menos como que era, porque
a gente testou com o usuário. Então a gente pegou isso daí, imprimiu, levou numa empresa que faz teste de, por exemplo, de iogurte com pessoas, e a gente fez teste de storyboard com pessoas. Pegou o público-alvo, que eram mulheres de 25 a 35, tem um perfil todo desse público que joga jogo de fazendinha. E aí elas ficavam lá e vinha um apresentador e mostrava o jogo e depois conseguiu colher vários dados para melhorar o jogo. Então a gente desenhou o jogo todo, assim, desse jeito, bem... tinha minigame e tal. Então é um outro estágio que foi feito. A Maurício de Souza, ela passou alguma arte para vocês ou ela só aprovou a arte que vocês fizeram? Então, pô, bem observado. Uma coisa muito massa e ao mesmo tempo, tipo, não é fácil é se trabalhar quando você vai trabalhar com uma IP. E uma IP que nem, tipo, o Chico Bento e Maurício de Souza, tudo a gente tinha que aprovar, tudo, sabe? E em algumas coisas eles passaram asset, mas em outras não, porque como você vai ver, ó, o jogo é todo... acabou ficando 3D, pré-render. Esse slide é bem legal porque tipo, foi a primeira casinha, meio que aí a gente achou a alma do jogo, assim, questão de direção de arte. Assim. Ali em cima tem os desenhinhos ó, das casinhas que eu fiz. Ali embaixo já tem a casinha 3D que foi feita. E ali já tem meio que já um mockup de como ficou, assim. Aí tem o personagem, ó. Aí, por exemplo, já é um trabalho de tipo, como que vai ser a proporção dos personagens no mapa, sabe? Que é isométrico. Então, mais decisões para se tomar. Aqui é bem legal. Aqui é quando a gente chegou, os artistas 3D, no que, tipo, qual que vai ser o tratamento do personagem. A gente conseguiu a aprovação da Maurício de Souza. Porque é mais ou menos desse jeito, com esse contorno 3D. Porque fazer 3D os personagens do Maurício é sempre super complexo, sabe? Você conseguir a aprovação. Uma coisa que eu queria deixar de observação sobre esse projeto, e na verdade sobre a maioria dos projetos que eu trabalho, a gente não tem uma figura de diretor de arte muito nítida. Na verdade, é bem relativo isso. As decisões são tomadas muito coletivamente. Tipo, você trabalhar com games, você tem que desencanar do seu ego. Antes de você desencanar, menos você vai sofrer. Porque, tipo, cara, todo mundo vai dar pitaco. Todo mundo tem uma coisa meio... talvez dessa época. Mais colaborativa. Esse processo. Todo mundo tem voz, cara. E a mesma voz, legal. assim, sabe? Independente de se você estudou, todo mundo vai ter a mesma voz. Então, é mais ou menos... E aí, nesse caso, os artistas deste jogo era eu, um artista 2D, fazia bastante concept, e 2 artistas 3D. Então, todas as decisões eram tomadas por nós, e junto tinha também o GD, esses caras, que auxiliavam a gente. Então, basicamente, assim, eu acho até, quando na divulgação, a direção de arte, eu me sinto até um pouco assim, porque realmente eram decisões coletivas. Eu me sinto, tipo, que eu tive a direção de arte. Em alguns momentos eu tomei decisões, em outros momentos outros tomaram, e é assim. Eu vou rapidinho, ó. Aí, por exemplo, a gente tinha o sítio do Chico, né? Que é o ambiente do sítio. Aí em cima tem o concept. E embaixo eu já tinha como se fosse meio que um Magic Paint, sei lá, para tentar se aproximar. E ali no final já é tipo o render mesmo do que é ser o sítio. Então, como que a gente vai construindo os estágios. Aí também, ó, já é... Só que aí já é na engine, assim, já tipo, vai funcionar. Mas é bem beta, assim. E, bom, foi bom massa trabalhar nesse jogo, pela questão que eu pude me aprofundar, tipo, muito na cultura brasileira, assim, na época. Então eu podia ficar pesquisando várias coisas, tinha bastante tempo para ficar pesquisando, sabe, coisa de arquitetura, tentando entender por que as coisas são assim no Brasil. E a gente tentava utilizar. Ó, no jogo a gente tinha um ambiente em cima, era o Ribeirão. Então você ia para o Ribeirão e você podia pescar. E aí tinha um minigame de pesca. Embaixo a gente tem a escola, e aí você ia, e aí na escola você tem vários minigames da escola. Que meio que você fazia as dailies quests, assim, sabe? As quests do dia, assim. Então, ó, a cidadezinha, pra gente construir a cidadezinha, então, claro que a inspiração a gente foi buscar na cidade cenográfica, lá pro outro lado. E eu não tenho preconceito com novela, acho até legal, assim, então foi mó legal ficar olhando essas coisas, assim.
E aí são as casinhas, ó, da cidade. Então em cima são tipo meus concepts, embaixo já as casinhas. Ó, ali são as casinhas, são outras casinhas, embaixo, em cima é tinturaria, ali embaixo é a casinha da veterinária. Vou dar uma saudade, tinturaria. Ó, aí vamos construir o mapa, aí começa um monte de decisão técnica, entendeu? Tipo, isso rola muito em game, assim, tipo, como vai fazer, quantos tiles são, tal, então, como que você faz isso acontecer? Com tanta gente dando pitaco, tanta gente tomando decisão, porque é democrático, sabe? Então aí você precisa ir passinho a passinho, tentando ver se todo mundo consegue ver a mesma coisa. Então, ó, esse primeiro estágio, esse já é um estágio para tentar sentir o clima. Aí esse daí já é, ó, a cidadezinha, mas ainda é meio matte paint. Então a gente já tinha as casinhas 3D, montou, e aí já é como que era a cidadezinha mesmo. Aí já é do jogo, né? Então, quanta coisa, né? Foi fazer, assim, quanta conversa tem para chegar nessas coisas, né? Aí também, ó, as casinhas, teve uma época que elas iam ter customização, e aí são várias coisas bem assim, sabe? Tipo, são uns concepts meio loucos, mas é para conversar com o pessoal, sabe? Tipo, às vezes não dá tempo de ficar fazendo muito polido, é mais para, tipo, ó, você tá enxergando isso? E aí vai. Aí, por exemplo, são as árvores, tentando achar a mão das árvores, que é fazer a natureza sempre complicada. E ali do lado as evoluções do curral e tudo. E você vê conceitos, às vezes só são lápis mesmo, sabe? Por quê? Tinham dois artistas 3D com noções de direção de arte super boas, então, sabe? E o cara resolvia a cor lá. Aí é uma coisa interessante que é splash screen. Desenhar igual o Maurício de Souza não é fácil, né? Então o que eu fiz? Eu fiz mais ou menos num estilinho meu, assim, mais tipo como eu imaginava a capa. Aí eu montei, aí a gente mandou para MSP e falou assim, ó, a gente quer uma coisa mais ou menos assim. Aí os caras mandaram ali, ó, embaixo. Aí eu falei assim, todo mundo, a gente falou, tá faltando uma coisa, né? O jogo é 3D. Vamos tirar o cenário, vamos tentar fazer 3D? Aí eu fiz um cap ali embaixo, ó. Aí beleza, aí os artistas tipo 3D pegaram e fizeram, aí ficou aquela splash. Aí a interface, bastante interface. Aí a gente fez toda a interface, imagina que estava tudo pronto. Aí tipo, cara, foi o chefe do produto mesmo. Ele chegou e falou, cara, não tá legal, vamos mudar tudo. Não é fácil, quando tá tudo pronto, tem que mudar tudo. Mas foi uma ótima decisão, porque estava pesado. Aí depois ficou assim, tá tudo meio solto, porque são arquivos e tal, mas dá para sentir o clima da direção de arte da UI. E ficou bem mais legal. Que é o UI que você está falando? É a interface mesmo, assim, né? Essa interface que as pessoas elas fazem, mexem no jogo. São os elementos que tem em tela, os botões, como ela trabalha no jogo. Isso, usabilidade, todas as coisas. Uma coisa boa a falar, se você não for no sistema que é o sistema ideal, que a TFG já caminha de especialista, provavelmente você vai fazer um pouco de tudo. Então, assim, eu sou um artista generalista, consigo resolver tudo assim. Então, UI é um negócio que você vai fazer muito, sabe? Então, fazer game é fazer muita UI. E é uma das coisas que tem mais interação. É onde a galera mais intera. Tipo, não tá bom, será que esse botão tá legal aqui? Porque é a parte de user interface, né? De user experience, assim, a experiência do usuário, né? Que UX, que tá na moda agora, né? Todo mundo põe no LinkedIn que é UX, mas enfim, no final é UX pra caramba mesmo, e é onde tem muita interação. São mais. Aí, ó, por exemplo, olha as coisas que a gente acaba fazendo. É o sistema de tooltip, então quando você passava o mouse nas coisinhas, aparecia o tooltip. E aí a gente fez todo, tipo, vamos fazer tipo recordatório de quadrinhos, que são os quadrinhos, né? E aí para fazer isso, tem todo um sistema de cor, onde a gente vai jogar. O maior trabalho pensar isso, e ficou animal no jogo, assim. Mas é uma coisa, se você for ver, bem técnica, assim. E aí para dizer que não tem uns desenhos bonitinhos, aí são vários concepts, porque tudo do jogo eu conceituei bastante coisa mesmo. E aí tem aqui, tem
alguns contos para vocês sentirem quando eram os contos tipo, mais acabadinhos. Eu tenho uma coisa que eu sou meio de uma escola, que eu gosto da escola japonesa de concept, assim, que os caras tipo, não ficam pintando. Não, a escola japonesa é tipo traço, uma aquarelinha, uma corzinha básica e pronto, sabe? E eu gosto dessa escola, assim. Eu acho que é bem funcional. Ó, tem mais? Tá acabando. A capelinha, que eu gosto bastante dessa capelinha, tanto que eu coloquei ela no final. E a galera aí. Uma galera, né? Vários momentos. E foi uma equipe muito boa. Tem muita gente. Tem o Nicolas, hoje ele está na Ubisoft. Ele está design super power na Ubisoft. Eu não sei, eu acho que ele está no Assassin's Creed, eu acho. Ele não fala muito, ele está num projeto aí que não pode falar. E enfim, cada um foi. Hoje na TEPS eu trabalho com umas 3 pessoas daí, e é isso. E aí eu coloquei esse no final só, porque isso foi uma honra, assim, tinha o personagem da tinturaria, a veterinária e o marceneiro. E aí a gente teve o direito de fazer e criar, então assim, eu não sei se o Gil Maurício vai usar, mas cara, a gente tinha no jogo os personagens do tipo Maurício que a gente criou, assim, isso é muito legal. E é isso aí. Ah, legal. Pessoal, agora está aberto para todo mundo perguntar, tá? Então, sintam-se em casa, só levanta a mão, a gente leva aí o microfone para quem quiser. Pode perguntar para todo mundo, para um específico, tá bom? E vocês também podem ajudar nas respostas. Estamos aprendendo, todo mundo aprende junto. Boa noite, Paulo. Meu nome é Christian. Agora é Nebac. Eu queria, na verdade, falar com os 3. É uma dúvida que é muito recorrente, muitas vezes quando as pessoas vêm buscar curso ou quando a gente conversa com vários artistas, que é o seguinte: o Gil Branco começou falando da carga enorme que tem da parte de fine arts, da parte de desenho tradicional, da parte de pintura tradicional. Então, para vocês 3, eu queria saber o seguinte: para que uma pessoa se desenvolva nesse meio, vocês acham que necessariamente ela precisa passar por essa parte de desenho manual, vou chamar de desenho à mão, para fazer uma distinção do desenho manual, na parte digital? Ou você acha que uma pessoa diretamente na parte digital pode se desenvolver? Ou ainda, uma pessoa pode até começar na área digital, porém, se ela começar a se desenvolver na parte manual, ela vai ter um improvement, ela vai ter um avanço muito maior? Nossa. Eu tentei fazer uma pergunta, quer dizer, tem umas 5 no meio, mas... Bom, eu quero falar uma coisa primeiro, que até falou assim, eu acho muito importante o desenho. Eu desenho desde criança. Assim, todo mundo, imagina, passa por isso. Eu sempre adorei desenhar. Acho importante, acho que o desenho abre a cabeça da gente. É a porta por onde nós conseguimos buscar outros mundos. Assim, eu até gosto, falando de ilustração, o desenho é uma linguagem fechada, porque em ilustração ou em artes também, a gente pode usar técnicas diferentes, pode trabalhar com linguagem do corpo, com massas, com composições, com estruturas que usem a nossa criação, mas o desenho não precisa de nada disso. O desenho já é a criação final ao mesmo tempo. Então, o desenho é uma arte, o desenho é uma ilustração processual. Então, o aprendizado do desenho, e eu acho que isso é um pouco piração, é orgânico. Porque eu concordo com isso, sempre pensei assim também, não depende de um braço desenhar. Tanto que, assim, a gente pode desenhar com um braço, pode usar a outra mão para desenhar se quiser. É perfeitamente natural, vocês podem experimentar isso, é muito bacana. Trocar as mãos e experimentar desenhar. Vocês vão perceber que a experiência é estranha, porque na mente de vocês está tudo resolvido. Mas parece que tem alguma coisa no meio do caminho que ainda não funciona direito. Então, o processo orgânico de aprender a desenhar nos permite fazer qualquer coisa depois. Então, ensinar tanto que o desenho pode ser digital, porque ele começa na cabeça. Então, a maneira que ele se manifesta pode ser puramente digital, sem ter nada físico, claro. Mas, com isso,
A gente vai, assim, com esse aprendizado natural. Eu sou adepto disso sempre, né? Falando como professor também. Eu acho que ensinar digitalmente, é claro que vai aprender, mas os processos na nossa cabeça, eles começam a se modificar e nós fechamos portas que deveríamos usar. É mais ou menos como quantas pessoas conseguem fazer muitas contas rapidamente de cabeça. Por quê? Porque a gente usa calculadora. Elas treinam, né? Elas treinam, elas fazem, mas os processos da nossa cabeça, nós temos essa capacidade, mas se não usamos, para de funcionar. Quantas pessoas sabem chegar em algum lugar sem usar o Waze? Quantas pessoas sabem, além do telefone, o próprio telefone, o telefone da mãe, outros telefones de cabeça? Números de telefone? Não sabem. Então, a partir do momento que a gente usa algo para auxiliar e esquece, né, o processo natural, nós estamos fechando essas portas. Então, é muito importante não esquecermos isso, porque senão nós corremos o risco de nos tornarmos analfabetos. Né? Se a gente saltar direto para o digital sem levar em conta tudo que nós evoluímos, aprendendo dessa forma, nós corremos o risco de, em algum acidente, sei lá, brincando, né? Se tiver um pulso eletromagnético de uma guerra ou qualquer coisa que aconteça, acabar todos os processos eletrônicos, a gente não vai conseguir fazer fogueira com isso, não vai servir para nada. Porque nós temos tudo dentro da nossa cabeça que podemos usar quando quisermos. É um pecado não usarmos. Se ser religioso, é estranho. Só dando uma complementada rapidinho do que você falou, eu acho que é bem importante também esse processo analógico de desenhar, porque eu acredito muito que a plataforma que você está usando tem uma interferência, uma interferência direta no que você está meio que na sua cabeça, assim. Eu até acho legal quando você desenha e tenta ir para a escultura, tenta fazer algum outro tipo de trabalho, um pouco voltado para artístico também, mas pensando em outras coisas, porque eu acho que uma coisa complementa a outra. Então, se você está acostumado a ter um sketchbook ali, fazer uns desenhos seus, pensar em como planejar aquele desenho naquela página, como você vai usar todo, sei lá, a guarda, como você vai pensar o giz de cera, como você vai olhar para aquelas texturas, toda essa riqueza que tem o material analógico. Quando você começa a trabalhar com isso, vão te despertando certas coisas que quando você vai para o digital, você vai saber o que fazer com aquilo. Porque às vezes a gente, sei lá, baixa um pacote de 5.000 brushes e vê infinitas possibilidades, mas você não só usa dois, né? Não usa dois, porque você não consegue ver que, sei lá, uma mancha, um borrão pode ter, sei lá, 1 milhão de utilidades. Aquilo pode ser uma sombra, aquilo pode ser uma textura, aquilo ali pode ser uma nuvem, aquilo ali pode ser alguma outra coisa, meio que... Você tem essa possibilidade de pensar formas diferentes de usar o desenho quando você se permite esses materiais, porque eu acredito muito no nosso Bob Ross nos acidentes, né? Os acidentes que, quando a gente está experimentando desenhar, acontecem e acabam despertando esse nosso lado criativo. Você vê muito isso com desenho de criança também, né? A criança vai desenhando 1 milhão de ideias. Então, acho que uma coisa complementa a outra. É muito válido manter o desenho analógico. Então, eu concordo totalmente. Eu vou falar de forma bem prática e engraçado, porque eu ando com as minhas pentelas, lapiseira, e eu só desenho na mão, assim. Eu até posso desenhar no Photoshop, no Manga Studio, que é o Clip Studio agora, mas eu gosto de desenhar na mão, na lapiseira. Eu gosto de escanear e jogar uma corzinha no Photoshop, e meus conceitos são assim. Talvez porque eu estou tão inserido no lance tecnológico, assim, lá na outra ponta, mexendo com 3D, mexendo com tal, que eu preciso disso. Talvez, senão se eu perder essa coisa. Então, eu acho super importante. E eu acho que é bem mais rápido, eu não sei, né? Quando a gente desenha na mão, é outra coisa, não dá para explicar. É que o processo é natural. É. O processo de desenhar, quando eu falo desenhar, ou da questão do analógico ou não é o problema, é que realmente é assim, é intuitivo, é natural, que nem uma criança. Uma criança não tem medo de fazer nada. Ela vai, desenha na parede, se alcançar perto no cachorro,
Se passar na frente, tiver espaço, tenta desenhar um cachorro e desenha. Ela não pergunta por quê, ela faz. E tem uma coisa curiosa que eu lembrei agora. Eu, por exemplo, eu não tenho desenhado manualmente. Claro, eu tenho sketchbook, desenho para fazer. Mas tudo que eu faço em relação a trabalho é puramente digital. Eu desenho digitalmente, faço cor, faço tudo há algum tempo já, alguns anos, direto. É irônico. Assim, o único espaço que eu tenho realmente para desenho constantemente quando eu estou ensinando a desenhar. Aí eu faço questão de pegar e mostrar isso. Eu inverti a coisa, mas hoje eu estou em paz com isso. Eu fico, meu Deus, não é possível. Mas quem está começando, eu acho que tem que ser o contrário. Então, isso eu poderia deduzir que quando as pessoas falam o meu desenho infantil é porque ela parou na infância? Eu acho que... Sabe, o desenho infantil, assim, lido com essa experiência em várias circunstâncias, eu percebo assim, historicamente, né, para nós é possível perceber essa herança do desenho para o ser humano, como é uma forma de expressão, né, como o cérebro processa a linguagem bidimensional, né, que o cérebro, nós temos a capacidade de criar, perceber melhor contrastes, perceber melhor linhas de contorno, né, aquela coisa das células, né, da retina, não sei o que, nós temos essa capacidade de percepção bem apurada. Então nós conseguimos definir planos bidimensionais usando essa ilusão do tridimensional, né, que a nossa mente cria. Mas essa relação, então, quando a gente vê um desenho de 40 mil anos atrás, a gente nem conhece o desenho. A gente viu que os sujeitos desenharam uma caçada. A gente vê que eles desenharam visão, que desenharam pessoas correndo. Quer dizer, essa capacidade é impressionante. E uma criança reproduz isso perfeitamente. Ela começa a desenhar a partir do momento que ela tem a capacidade mecânica de usar, né, um objeto que grava sobre uma superfície gravável. A partir disso ela consegue, sem nenhuma informação, só que desenhar como criança, que deveria ser muito legal, passou a ser depreciativo. Por quê? Porque em muitos momentos o que acontece? A escrita é o desenho, mas a escrita é uma forma de desenho extremamente fechada. Usa regras. Convencionada, né? É convencionada. Certos caracteres. Tem que repetir de uma forma correta, na ordem certa, dentro de um espaço determinado. Assim, então isso bloqueia o aprendizado da escrita. Eu tenho amigos, colegas arte educadores, que teriam espasmos de eu falar isso, mas a verdade é que isso não mudou. As pessoas, assim, tende a haver um bloqueio da expressão de desenho quando começa a expressão da escrita. E é o que acontece com todo mundo. É muito comum ver isso em alunos. Quer dizer, a pessoa, na adolescência, 14 anos, começa a desenhar. Ela ficou anos sem tocar em nada que tenha a ver com desenho, com a expressão do desenho. Ou mais, numa faculdade, uma pessoa com 18 anos. Ela ficou mais de 10 anos sem fazer nada. Aí chega lá, não, você vai desenhar agora. Mas como não consegue? Travou. E aí a sensação do desenho fica bloqueada, porque ela não consegue saltar esse estímulo. Então a percepção de desenhar com uma criança você não conseguir, porque você parou de desenhar quando era criança. Então você não consegue aprender a linguagem de desenho. Também contribui o fato que ensinar a desenhar, a gente não ensina realmente a desenhar. Justamente por isso que eu estava falando antes, todos desenham. A gente ensina o que desenhar, que técnica eu uso para desenhar determinada coisa que eu precise fazer. Então, se eu pretendo desenhar uma casa, existem regras e técnicas para desenhar uma casa de acordo com a necessidade que eu tenho dessa casa, de mostrar essa imagem. Isso é ensinado, né? Por exemplo, perspectiva. Eu posso ensinar regras de perspectiva para fazer um desenho que crie ilusão da transmissão, mas eu não preciso de perspectiva para desenhar. Então, ao ensinarmos as técnicas, é possível que a pessoa consiga ir além da livre expressão do desenho da criança. Alguém se anima?
pessoal está muito tímido hoje. Bom, deixa eu colocar uma aqui. O pessoal está desenhando. Acho que estão desenhando. Tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda, que se é possível começar a carreira como concept artist ou se, sei lá, tem que começar como animador. Começar direto já como concept artist. Então, no Brasil eu acho um pouco mais complicado, porque até como você tinha falado, esse processo de tratar o mercado com especialistas, ele é bem novo. Poucas empresas estão começando a entender isso. E geralmente quando a gente quer trabalhar com desenho, com ilustração no Brasil, você meio que vai entrando no que vai aparecendo. O que é bom por um lado e ruim por outro, né? É ruim porque você acaba levando um pouco mais tempo para se especializar, mas é bom porque eu acredito que passar um pouco por todos esses mercados acabam te dando uma bagagem bem interessante para chegar onde você quer chegar. Só que eu acho que para a área de concept, assim, ainda é uma área que está começando a ser tratada é muito recente essa área ser tratada com a importância que ela tem. Então você vai passar por muito trabalho como ilustrador, fazendo um pouco de trabalho de concept arts. Então vai ficar meio misturado ali, mas é legal você saber bem o que você quer para conseguir ir limando algumas coisas e saber exatamente o que estudar, o mercado que você busca para conseguir se especializar nisso. Mas eu não sei se para um primeiro emprego você já apostar direto em concept é muito viável no Brasil. Eu não sei. Mas fora daqui existe essa cultura já de defender esse papel do concept artist. Isso, existe essa cultura, eu acho que é até mais fácil, mas eu também acredito nesses estágios. Por exemplo, às vezes a gente acaba pensando, sei lá, quero trabalhar como concept artist para Blizzard, sei lá. Só que geralmente quem já consegue entrar lá executando isso teve uma caminhada passando por algumas áreas, assim. Trabalhou um tempo como ilustrador, até para pegar algumas técnicas e se envolver melhor com o mercado. Então eu acho um pouco mais complicado já começar assim, entrando direto. Eu acho que essa caminhada, esse trajeto é bem importante, assim, bem importante até para o nível o nível profissional que você vai chegar entrando numa empresa. Eu vou deixar a minha por último. Obrigado. Boa noite. Eu queria saber de vocês, se fosse possível, a gente passaria semanas desenhando, meses, tamanha empolgação, inspiração. Qual o processo de desligamento de vocês? Como é que vocês fazem para se desligar? Vou começar com essa pergunta. Então, eu como assim, a gente trabalha full ali, né, tá direto e tal, eu já há muitos anos eu realmente desencano, assim. Eu gosto de trabalhar na indústria, principalmente não de freelancer, porque eu gosto de ter fim de semana. Então, sexta-feira eu, tipo, falou, não quero saber, tipo, eu gosto de andar de skate, vou andar de skate, sabe? Sei lá, vou tomar cerveja, vou ouvir música, vou buscar outras coisas e eu realmente me desligo, assim. Então, pra mim funciona bastante, assim, não sei se é porque tá essa coisa. E aí, para trabalho pessoal, que eu ainda sinto necessidade e tudo, eu só sento para produzir hoje se realmente for algo que eu penso bem, falo, vai valer a pena, eu vou gastar meu tempo, vai valer a pena, porque às vezes vale para mim mais a pena não fazer nada, mesmo assim, tipo ficar assistindo TV, cara, sabe? Então, esse é o meu processo. Assim. Para mim tá um pouco difícil se desligar ainda, porque tudo que eu gosto é muito dessa área. Quando você menos espera, você já está, sei lá, você está jogando e você está analisando os gráficos, aí você está assistindo um desenho e dá vontade de desenhar, e eu estou sempre com o caderninho na frente da TV. Então eu tento me envolver com essas coisas, mas olhando mais o lado recreativo, assim, tentando fazer ser mais leve. Tipo, vou desenhar aqui porque eu estou com uma ideia legal, vou fazer umas coisinhas assim porque eu estou curtindo, sem muita cobrança, assim. Mas é difícil ficar... Eu não tenho hobby, né? Eu só desenho. Aí, tudo que eu faço tá ganhando é isso.
Eu confesso que eu esqueci como desligar. Na verdade, assim, eu fico tantos anos, assim, eu trabalhei com tanta coisa e essa área acaba acontecendo o seguinte: a exigência é sempre intensa. Então você começa a esquecer o que é uma sexta-feira à noite, né? O que é um fim de semana. Você começa a esquecer esses processos porque todos estão te levando, porque é um trabalho. Assim, começa, é um trabalho que é um prazer também. Então você não percebe que isso está acontecendo, porque não é uma tortura. Só que chegou uma hora que eu demorei para refletir sobre isso e ainda não sei exatamente como resolver. Você não sabe mais a diferença. Então, eu não sei se realmente eu desligo. Eu confesso que às vezes eu sonho que eu estou fazendo alguma coisa. Eu durmo e fico pensando em alguma coisa. Eu vou para a praia, às vezes eu fico, nossa, olha a linha do horizonte, olha essas tonalidades, olha o efeito da água, assim, como eu posso pintar isso? Quer dizer, em vez de eu ficar sentado numa praia tomando uma cerveja, eu fico olhando a variação plástica da água e a espuma da água. Quer dizer, o que eu tenho assim, tentado fazer é começar a recriar um espaço onde eu tenha liberdade de poder ver as coisas de outra forma, não dentro desse mundo. E já procurei até, sei lá, meditar, tempo budista, sabe? Esvaziar um pouco. Comecei a mexer com coisas assim, eu gosto de carros velhos, por exemplo, sabe? Comprar um Fusca, uma Kombi e ficar desmontando, coisas que não tem o menor sentido, mas eu acho legal, de repente pegar um carburador e tirar o giclê e limpar, né? Para desligar minha cabeça de todo o resto que é assim, o que eu respiro e o que eu faço o tempo todo. Isso, por um lado, ajuda é como algo que eu adoraria fazer, não consegui fazer até hoje, ter um ano sabático, alguma coisa assim, né? Mas é muito assim, parece que é o contrário, né? Eu preciso criar disciplina para não fazer nada, para desligar a cabeça. Só mais uma observação bem pequena, é que eu acho que tem um pico também de estudo, assim, de imersão, quando você está absorvendo. E aí, só que aí eu consegui em determinado momento, porque não estava sendo também muito saudável para mim, porque eu falei, eu preciso viver e tal, e não foi muito difícil, porque eu desencanei mesmo e fui, sabe, viver normalmente. Mas assim, existe um período, só tem que tomar cuidado para que não se prolongue muito. Saúde, vai pro saco. Vai. Às vezes você tem que relaxar, só ficar de boa. Né? Só antes da gente ir para a próxima. Obrigado. Uma coisa muito importante que é o ócio criativo. Sim. Um dos personagens do Pixel Show é o ócio criativo, é o bicho preguiça, não sei se vocês já viram na propaganda. E uma coisa que eu ia brincar só com eles, eles vão montar um carro, esse palestrante do Pixel, que é o Dennis Hilber, um baita ilustrador israelense, ele entrou no auditório e ele não conseguiu efetivamente entrar no auditório. Quando ele viu o tamanho do auditório, ele travou, ele olhou para mim e falou assim, tem mais cadeira aqui do que eu vi na minha vida toda de pessoas. Porque ele fica 3 semanas do mês dele, dentro da casa dele, que é o próprio estúdio, desenhando. E aí tive que fazer um tratamento de choque, sorte que eu dou curso de oratória e ajudou, para ele poder subir no palco e dar uma palestra que a galera ovacionou no final e bateu palma de pé. Só queria colocar aqui, né, porque vocês estão muito lá dentro e imagino que vocês ou estão entrando ou já estão, e a gente precisa às vezes ter o ócio criativo, né? Fazer às vezes alguma coisa que não tem nada a ver como desmontar um motor, né? Cada um na sua área, e você às vezes sair de São Paulo ou da sua casa, do seu bairro, para ir mudar a rotina, né? Então, por exemplo, você faz o mesmo caminho todo dia para ir para o trabalho. Cara, pega um dia no ano, começa no ano, você faz outro caminho, não usa o Waze. Isso vai fazer com que a sua mente comece a processar a informação de um outro jeito e mais rápido, né? Que isso é importante. Desculpa passar a palavra lá para
próxima pergunta. Só para pontuar um pouco, existe um livro que se chama O Zen e a Arte de Consertar Motocicletas. Sério. Tem tudo a ver. É sério. Não, é o nome do livro. O Zen e a Arte. Zen, todo mundo sabe, né? Que Zen é aquela tipo de meditação budista. O Zen e a Arte de Consertar Motocicletas. Porque parece, pelo que eu vi por alto, no Japão, no meio dos anos 50, por causa da questão da Segunda Guerra, foi uma devastação. Então começou-se esse tipo de processo lá dentro, que era um modo que as pessoas faziam para poder meio que limpar um pouco a mente. E com isso, eles começaram também a desenvolver motocicletas. Por isso que também um dos grandes nomes, a maioria dos grandes nomes de motocicletas tem a ver com isso. Mas esse livro, Zen e a Arte de Consertar Motocicletas. Pode ser que mude um pouquinho alguma coisinha, mas essa relação. Oi, gente. Vocês estavam falando, eu lembrei de um livro que eu li há pouco tempo do Paul Rand, que é um grande designer, um grande ilustrador, né? Ele fez a arte da IBM. E o Paul Rand, ele começa com uma recomendação para quem está começando, que ele fala que a gente precisa educar o olho no museu. E aí eu queria perguntar para vocês que dica vocês têm para criar esse repertório visual, né? Para você criar esse repertório artístico para você trabalhar na área. Acho que é importante, né? É muito importante. Eu acho, às vezes, a gente esquece um pouco. Nós temos uma bagagem, temos anos de experiência, e eu penso assim, no meu caso, mas eu acho que isso é uma coisa geral. Não importa a idade que eu tenho agora, no fundo eu ainda sou aquele cara de 15 anos. A minha cabeça continua, de certa maneira, sendo daquele cara. Mas por que, então, que eu não poderia fazer algumas coisas que eu faço hoje com 15 anos? É por causa da experiência. Isso não existe uma pílula. Assim. Essa experiência, no caso da área visual que nós estamos inseridos, é repertório visual. Então, é claro que ver, é fundamental, é visceral a relação com a história da arte. Ver o que foi feito, a maneira que os que vieram antes de nós, criaram o que nós estamos vendo, a ponte deles para o que nós estamos fazendo. É importantíssimo isso, ver sempre, ver e rever. É importante olhar, aprender a ver de uma forma diferente. É importante ver, não com o peso de estudar alguma coisa. Eu lembro de uma história, eles chamavam isso, se não me engano, de olhar absoluto. Por exemplo, Da Vinci saía, ficava 6 horas olhando o céu. Ficava horas olhando a água se mexendo no rio. Assim, não é que ele ficava observando para aprender com aquilo. Ele tinha tempo e podia dispor dessas horas. Hoje nós teríamos que fazer isso de uma forma mais concentrada, mas esse olhar intenso, ele é necessário, sempre é necessário. Então, falando em concept art, quer dizer, se eu tenho que criar algo, quando nós não temos vocabulário, nós não conseguimos formular frases com sentido mais completo. Então, se eu quero trabalhar numa área, eu tenho que adquirir, da forma mais rápida e intensa possível, esse vocabulário, visitando museus, vendo filmes, novelas, revistas, livros, todos os tipos de animação, de história em quadrinhos, andando na rua, num momento de ócio criativo, deixar a mente livre para poder observar a luz, a arquitetura, as pessoas, observar tudo, que tudo isso está entrando no espírito da gente, nos transformando. Então, é importante, realmente. Eu procuro fazer isso sempre. Procuro também me reeducar a não esquecer que isso é importante, de poder ter acesso. Então, nós não podemos ficar fechados em uma bolha. Dizer, não, eu vejo tudo, abro meu celular e vejo tudo direto nele. Não é a mesma coisa. A gente tem que expandir isso sempre, tem que se obrigar a expandir. Tá? Mas, se não houver repertório que vem da experiência de ver, vocês não vão conseguir ir além do que vocês se propuserem a fazer. Só você falou de um jeito muito melhor que eu ia falar, mas só para dar uma complementada. Só para dar uma complementada, uma coisa que eu aprendi
é porque eu fui desenvolvendo com o passar do tempo. Aquele tempo que eu fiquei em casa, trancada, estudando muito, as poucas vezes que eu saía, eu já estava com um olho tão treinado para buscar algumas coisas, analisando referência, que eu comecei a desenvolver esse olhar justamente para estudar sem ter o computador do lado, que era o que eu usava, ou o caderno. Então eu ficava observando cores e tons e formas e buscando o que eu achava interessante naquilo. E esse aprender a olhar buscando algo interessante, que também pode ser usado como, sei lá, buscar o belo em tudo. Só que o meu conceito de belo é o que é interessante. Para mim, tudo que me gera alguma coisa interessante, algo que prenda a minha atenção, para mim isso é belo. Então você começa a olhar umas calçadas podres na rua e fica pirando nas cores, nas texturas, e sabe? E você fica ali olhando aquele canto e você consegue ver muita coisa legal ali. Eu gosto desse cemitério, sabia? Eu gosto de passar esse Eu cemitério. gosto de parede podre, lugar abandonado. É muito legal, porque você começa, tipo esse teto, você começa a olhar e ver as cores que não foram pensadas para ter uma certa beleza, mas você começa a procurar, mas poxa, isso aqui tem uma linguagem interessante. Se eu começar a separar tudo aqui e pensar em como eu poderia, sei lá, usar a estética desse teto para representar alguma coisa, o que eu faria com ele? E aí você começa, nessa noia, a analisar tudo e olhar o mundo ao seu redor de um jeito muito mais legal. E aí você aprende a educar seu olhar para captar esses conceitos, essas coisas interessantes e conseguir traduzir isso para o que você está fazendo, o que você está criando. Eu acho que isso é uma coisa bem legal de se fazer. E a segunda coisa é que quando você trabalha com desenho e gosta muito, muito de desenhar, você também tem que meio que gostar muito, muito de tudo. Você tem que... Porque o desenhista, ele basicamente vai representar tudo, ou pelo menos até o que não existe, o desenhista, né, é para representar. Então é legal esse exercício de buscar o que é interessante em tudo, porque a gente também não fica só naquela coisa de, não, eu gosto dessa linha de desenho, dessa linguagem, desse estilo, e é só aqui que eu quero trabalhar. Porque eu acho que até quando você lá gosta de coisas fofas e bonitinhas e infantis, você consegue deixar aquilo muito mais interessante se você vai beber referências em coisas grotescas, em coisas que não tem absolutamente nada a ver com fofo. E você consegue sair de uma zona de conforto, de uma zona esperada, para criar aquilo. Então eu acho que uma coisa está sempre complementando a outra. Então, o primeiro conselho master é: se interessem por tudo verdadeiramente. Tipo, até o que você não gosta, tenta buscar algo de interessante, algo de bacana naquilo que, sei lá, a priori não teria nada a ver com o seu estilo ou com o seu senso estético. Então, se interessar por tudo e meio que ter esse olhar curioso, assim, aguçado para o mundo ao seu redor, eu acho que é um bom começo. É legal que dá para fazer um gancho aqui com eles, porque uma coisa que eu acho que o mundo real é sempre o melhor lugar, buscar em outras coisas que não são desenho sempre vai ser o melhor lugar. Mas eu acho que a gente vive um momento que, assim, eu acho que é um pouco até cruel, assim, porque é tipo a quantidade de informação que a gente absorve. Então eu sou um cara que, tipo, eu não vejo Behance, vejo de vez em quando precisa ver alguma coisa, eu não vejo Behance, eu não fico, tipo, noiado em seguir todo mundo no Instagram, eu não vejo essas coisas. Por quê? Porque, tipo, é muita informação, cara, não dá pra lidar com tanta informação, pelo menos eu acho. Então, o que eu acho importante que eu vejo, eu trabalho com game, eu trabalho só com a galera sempre mais nova do que eu. Eu vejo a galera mega pilhada, assim. Eu falo assim, tenta ver, porque no final são algumas escolas, sabe? Então, tipo, você pega o cara mais hypado ali do ano, ou do Behance, ou não sei o quê, beleza, olha aquilo lá, aí, tipo, isso que é bom, história da arte, passar por todas essas coisas. Tipo, começa a ver quem que esse cara tá bebendo, da onde ele tá bebendo, pra você tentar chegar o mais profundo na fonte, assim. Porque depois é melhor, assim, sabe? Então, tipo, também não precisa ficar, tudo maravilhoso. Às vezes, cara, se você for na fonte, você consegue fazer engenharia reversa, assim, sabe? Entender. Então, eu acho que essas coisas, assim, eu tento
ir mais a fundo, assim, e também não ficar muito pilhado, cara, porque vai ter uma hype todo mês, assim, vai ter uma hype de design, vai ter uma hype de, sabe? Enfim, é o que eu acho, para ficar com mais calma, porque eu acho mega estressante, o pessoal fica bem estressado com a quantidade de informação. Aí a dela é a última Carga pergunta. sensorial. A dela é a última pergunta, e passamos por Simão e... Ok, eu gosto muito de desenhar, mas eu tenho muita dificuldade em criar uma rotina minha de estudo. Vocês têm uma rotina de vocês, sei lá, segunda anatomia, terça bicho, não sei. Vocês têm alguma dica ou uma rotina de vocês? Eu acho que disciplina é bem importante até para a gente conseguir transformar toda essa vontade de desenhar que a gente tem em um processo onde a gente consiga ter uma evolução, um aprendizado constante. Então, acho que disciplina é bem legal. Mas, às vezes, a gente não tem muito tempo, né? Então, acho que esse exercício de olhar é uma coisa que ajuda, porque você não está desenhando, mas você está observando e catando umas coisas ali. Eu gosto sempre de ter um sketchbook comigo, onde eu vou, assim, porque às vezes você tem uma ideiazinha, você trabalha. E, gente, desencana de sketchbook / artbook também, acho que isso é bem importante falar. Porque a gente vê umas coisas na internet, uns desenhos lindos, e isso dá uma travada de eu só posso desenhar esse polo incrível. E não, cara, o sketchbook é uma coisa pra você, você vai desenhar uns 500 bracinhos ali, você vai ficar... É um registro, é um Por isso estudo. que chama sketch, né? Exato, só que tá perdendo esse conceito. Então eu acho muito legal você ter, e seu sketchbook tem que ser aquele momento sincero com você. Eu vou ficar aqui desenhando, vou ficar treinando isso, vou pegar ele toda hora, sabe? Tô meio ansioso, pego ali, porque eu acho bem importante essa coisa de se manter desenhando. Você está sempre sacando uma coisinha ou outra, e isso ajuda também na disciplina. E eu acho também bem legal, quando a gente está nesse processo de aprendizado, são duas coisas que eu acho que são fundamentais. A disciplina solitária, desenhar uma coisa bem solitária, então vocês têm que gostar mesmo, né? E essa coisa de se manter disciplinado mesmo sem ter ninguém te cobrando, e ter sempre algum mentor, algum tutor, alguém para estar avaliando o que você está produzindo. Porque às vezes a gente fica muito tempo produzindo sozinho e não tem nenhum feedback, você pode estar criando alguns vícios ou meio que andando em círculos em alguns erros, e você está muito tempo dedicando muito tempo a erros, sabe? Não está saindo do lugar. Então é legal pegar tudo que vocês estão produzindo e sempre buscar alguém que tem um tempinho livre para dar uma analisada, abraçar os feedbacks, abracem as críticas, abracem muito as críticas, porque, assim, peito aberto mesmo, olha, eu fiz isso daqui, eu tô achando massa, mas me diz aí o que tá podre, sabe? Abraça essas coisas, porque é aí que a gente vai crescer, sabe? Chega uma hora na vida que você não quer mais elogio nenhum, assim. Você quer o que tem de interessante, o que dá para melhorar, tipo, abraça tudo que você sente que é construtivo mesmo, porque aí você vai conseguir dar uma caminhada. Então, essa disciplina solitária e esse buscar sempre um feedback de alguém que está ali também querendo ajudar, sabe, com essa honestidade, eu acho que são duas coisas bem importantes. Assim. E aí, aos pouquinhos, você vai criando sua disciplina. Você estava falando, eu comecei a pensar na disciplina. É legal falar uma coisa, assim, só vai ser legal se você pensar que isso tem que ter um sentido na falta de uma palavra melhor, você tem que ter prazer em ter essa disciplina, tá? Porque não vai dar certo se, por exemplo, você ficar desenhando durante um ano, uma cabeça com as proporções erradas, durante um ano, a mesma coisa. Você simplesmente vai ficar repetindo isso. E aí você vai ficar com raiva. Porque você não está indo ali. Então, tendo esse feedback, esse aprendizado, vendo, às vezes, tem que parar um pouco para poder ver o que está errado, tem que mostrar, tem que ouvir a opinião e aprender a fazer esse processo se tornar funcional. Uma vez eu fiz isso, mas foi no sentido também relacionado com o ócio criativo. No Mackenzie, um aluno que foi também aluno, foi na fábrica de quadrinhos, acho que vocês conheceram o Daniel Machado, ele tem uma mancha na barba dele. Acho que ele está com o Shaw, no estúdio do Shaw, lançou o HQ dele e tudo. É o Rossini? É, Rossini. Ah, Rossini. Eu dei aula com o Daniel, eu tinha 16 anos, assim. Começou a ter aula na fábrica, eu conheço ele
assim, aquela coisa. E aí uma vez As aulas foram boas, que ele ficou bom, cara. Ou não, ele sempre foi assim, adorava desenho, e sempre foi encantado. Aquela pessoa que a gente pega assim, e você vê que você está falando, e você vê que a pessoa muda. Né? E ele entrou no Mackenzie também, eu era professor no Mackenzie na época. Ele chegou uma vez para mim, Gilbrão, super sério, assim, como eu faço para melhorar meu desenho? Já desenhava pra caramba, assim. Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar dia e noite, o que eu tenho que fazer? Eu olhei para ele e falei, Daniel, vai no bar lá embaixo, fica um pouco lá na Maria Antônia, né? Toma uma cerveja, dá uma distraída, cara, sabe? Né? Como assim? Eu falei, para com isso, tá? Olha para mim, eu sou um cara pirado, olha o Cariela, outro cara pirado, dá uma equilibrada, assim. Você pode treinar assim, mas não fica travado dentro disso, aprende a fazer isso e observar o sentido que você está desenhando. Eu falei para ele literalmente, quer dizer, não siga esse conselho, não é que eu estou falando para vocês irem para o bar agora, não é isso. Mas eu achei importante e legal falar isso para ele. Né? Porque ele estava muito obsessivo, ele estava obcecado por aquilo. E não era legal isso. Não tinha um sentido naquela obsessão dele. Tá? Só uma pequena coisa, eu gosto de me dedicar a projetos, assim. Porque, tipo, ficar estudando muito, às vezes pode perder. Então, tipo, cara, vou fazer uma tirinha e ali vou tentar aprimorar, vou fazer uma animação. Às vezes um projetinho pessoal pode ajudar a ter foco, assim. Pelo menos para mim funciona assim. Bom, pessoal, só para encerrar uma última, mas agradecer a presença de todos, a EBAC, a casa aqui. O Pixel Show e, enfim, a revista ZUP, a gente trabalha muito o multidisciplinar. Né? Vocês comentaram um pouquinho. A gente provoca e a gente entende que isso é muito importante para as pessoas entenderem as várias coisas, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu fui fazer uma reunião numa agência uma vez e tinha um rapaz fazendo uma arte que deveria ser grafite. Ele estava fazendo no digital. Eu entrei na reunião, saí, o cara ainda estava lá fazendo, aí eu não me aguentei, né? E perguntei para o cara que estava comigo, que era o VP de criação, falei assim, esse cara aí já mexeu numa latinha de spray alguma vez na vida? Como ele sabe que o traço que ele está pondo lá é um traço real de grafite? Ou tantas outras possibilidades, né? E aí ele falou, não sei, nunca perguntei. Da mesma forma, tem a loucura que a gente sempre fala em standards, né, os padrões. E a gente teve um rapaz que uma vez mandou uma arte que entrou na 6ª revista ZUP. E depois a gente convidou ele para ser capa da 8ª edição. Isso faz tempo já. Era um argentino que a gente descobriu que ele era daltônico. Porque ele mandou para a gente uma arte que era vermelha, que foi maravilhosa, que a gente pôs na galeria. Quando a gente pediu uma capa, veio laranja. Ele falava que estava usando a mesma cor. Então, eu brinco muito assim, como estudar as várias coisas te fazem melhorar. Eu queria só deixar isso por último aqui, para vocês darem uma última viajada, que com brainstorming, que é isso que a gente está fazendo aqui, é o que vai fazer com que todo mundo melhore, inclusive a gente. Então, independente de você ser dentro ou fora dos standards que a indústria ou a Indie te coloca, o que para vocês ajuda do multidisciplinar? Eu acho que tem a gente teve um pouco de sorte. Que eu fiz colegial técnico e na Carlos de Campos, que tinha o Liceu, Artes Ofício e a Carlos de Campos. Os gêmeos, os grafiteiros estudaram lá, eles estavam no 3º colegial, lá no 1º. Tem até um encontro místico com eles, assim. Isso é para outro dia. Mas basicamente lá era tudo analógico. Então, tipo, eu aprendi numa fase bem interessante da vida, onde eu estava aprendendo e tal, tudo analógico, assim, e não tem jeito, isso fica, né? Então, é isso, acaba ficando, eu acho que por isso que eu gosto ainda de desenhar lápis. Se eu pudesse, eu pintava em aquarela os conceptzinhos que eu faço, mas aqui ainda não dá tempo. O digital acelera o processo, né? É uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Eu gosto de pensar que estudar você ver o diferente e aprender a trazê-lo para você. Porque se você fica olhando para você mesmo, isso também tem a ver com todas as conversas,
É como você ficar olhando para um espelho dia e noite, você não vai ver nada que vá modificar aquilo. Se você olhar para alguém do seu lado, você vai ver algo diferente, aí você vai entender melhor você mesmo. Então, estudar, a gente pode conseguir ver sentido para criar uma arte nova, talvez um cachorro correndo na sua frente, talvez vendo um livro de moto, zen, e arte de consertar motocicletas, porque nisso você está buscando experiência que vai fazer com que você construa melhor esse processo para você. É claro que, dependendo do objetivo que eu quero chegar, um exemplo, um recorte bem específico, sabe? Desenhar mangá. Tá? Eu imagino que tem gente que gosta de mangá, anime e tudo. Eu, por exemplo, acho errado assim, vou ensinar a desenhar mangá. Porque mangá é uma forma de desenho, é uma forma de expressão. Então, o desenho que leva ao mangá, ele pode ser ensinado de várias formas, com várias abordagens, para compreender a expressão do mangá. Se eu ficar só vendo mangá, lendo mangá e desenhando mangá, eu não vou aprender a fazer mangá. Eu vou virar um reflexo daquilo e eu não vou entender por que eu estou fazendo. Se eu não entender, eu não vou fazer nada melhor. Por que a gente estuda? Para ir além daquilo que a gente está estudando. É isso que é importante. Se vocês querem melhorar alguma coisa, dentro de elementos do que vocês estão buscando para estudar, ou desenho, ou alguma outra área que tem que ter conhecimento tecnológico, vocês têm que aprender, claro, aquela base tecnológica do que vocês estão usando. Aquela ferramenta ou aquela maneira de usar a ferramenta. Mas o que vocês vão fazer naquilo, vocês têm que buscar em outros lugares. Vocês têm que completar esse hábito. E assimilar aquilo, é claro. Não adianta eu pegar, então eu acho que para desenhar melhor eu vou aprender um pouco de física quântica. Assim, não vai ajudar muito, porque eu não vou entender o que é física quântica. Então eu vou ficar anos estudando física quântica e não vou conseguir ligar com o desenho. Então eu posso buscar em outras fontes soluções que me ajudem a fazer melhor um objetivo que eu quero. Mas é importante ter orientação. Assim, até um certo ponto, ser autodidata é maravilhoso. Nós temos essa aptidão, mas é muito importante nós termos orientação. Isso também é outra coisa que eu acho que é do ser humano. O ser humano ensina. A gente tem que ensinar. Um bebê, quando nasce, sem pé no chão, não faz nada e morre. Então, nós tivemos que aprender a ser professores. Nós tivemos que aprender a ensinar. Então, se não houver esse processo no estudo, também morre. Eu acho que você falou bem aí. Eu vou tentar só dar uma amarrada contando o que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei com tudo, né? Tipo, eu fiz caricatura, eu fiz ilustração publicitária por um tempão, editorial, didático, animação, storyboard, estudei um pouco de animação tradicional também. E eu vi que, como sei lá, algumas dificuldades que eu tinha, sei lá, criar personagens, algumas coisas que eu não gostava quando eu estava criando, eu fui resolvendo justamente estudando outras coisas. Quando eu comecei a estudar board e depois de um tempo comecei a estudar animação tradicional, eu percebi a importância do acting, como aquilo que todo mundo sempre fala, mas você só tem o estalo no seu tempo. Tipo, desenho é comunicação. Então, não adianta nada eu estar criando um personagem aqui muito bonitinho, com umas coisinhas que eu estou achando legal, se eu não estou entendendo o que ele vai estar passando. Então, quando eu comecei a estudar board e animação, isso para mim ficou explícito. Então, eu não consigo mais criar um personagem que não esteja contando algo, se apresentando para o mundo. E isso foi graças ao estudo de board. E quando eu estava fazendo board, estudar animação foi fundamental também para você pensar nos keyframes, você pensar no que aquilo ali vai estar contando, você estudar um pouco também de cinema, câmeras e direção de arte, para quando você estiver pensando no seu board, você pensar como um diretor. E a mesma coisa, estudar cor também, pensando em aquarela, pensando em guache, em diferentes formas de você colocar aquilo,
como isso ajudou quando você está pensando numa cena para o board, sabe? Beleza, você está criando ali seu board, mas qual vai ser o tom que eu vou querer nessa cena aqui? Que clima que eu vou querer passar? E aí, quando você começa a estudar cor, você já começa a pensar em 1 milhão de possibilidades e você nem tem cenas na sua cabeça, você tem só cores e você já está trabalhando esse lado criativo. Então, para mim, hoje, trabalhar com concept art é bem o resultado de toda essa caminhada que eu fiz. Assim. Eu lembro de cada etapa, de cada trabalho, dos que foram legais e que, deu aquele estalo de um monte de coisa, e das coisas que não foram tão legais fazer, mas na hora eu tentei ser mais disciplinada, porque eu sabia que aquilo de alguma forma ia me ajudar a chegar em algum lugar. Então eu acho que vocês ter essa ideia de, sei lá, quando está estudando, tentar ser o menos preconceituoso possível, se abrir mesmo, tentar entender um pouquinho de tudo, porque eu acho que tudo se completa. Da mesma forma que você falou que se a gente fica sozinho, se olhando no espelho, nada muda. Se você estuda sozinho, sem trocar muito, sem ter outras pessoas, sem ter feedback, outras experiências, você não consegue evoluir muito. Porque um grupo de pessoas, ele sempre, uma pessoa acaba afetando a outra diretamente. Você vai mudar de opinião, você vai ter outras visões de mundo, você vai conseguir evoluir, e o ser humano é sociável, né? E eu acho que é a mesma coisa para o aprendizado. Eu acho que, sei lá, você pega um advogado que estudou muito, que é muito acadêmico, ele vai ter um tipo de carreira. Um advogado que advogou, que tem anos e anos com ações de todos os tipos, ele vai ter uma outra pegada de carreira e uma outra visão do mundo. Os dois vão ser advogados, mas os dois vão ter noções completamente diferentes do que é advogar. Então, eu acho que para qualquer área isso é muito importante, mas para a nossa, principalmente, assim. Desenho é comunicação e comunicação com pessoas, comunicação com tudo que está no mundo, então é legal a gente ter a mente mais aberta para esse processo de aprendizado ser mais, acho que mais rico, assim. Seria como nós temos camadas de aprendizado, né? A gente tem uma camada, depois adiciona outra camada que se associa com aquela, aí passa um tempo, vem um novo desafio, uma outra coisa que nós não tínhamos prestado atenção, a gente adiciona mais uma camada. Chega um ponto, vocês pensam, vocês imaginam assim? Vocês tiveram camadas, foram adicionando? A sensação que eu tenho às vezes em relação ao conhecimento, e com a chegada da internet também foi uma coisa interessante, foi o seguinte: na nossa época era uma época de enciclopédia básica, que era a grande fonte de consulta, e as bibliotecas. O que eu vejo assim é que, mais ou menos com esse conceito de camadas, a sensação que eu tenho é que a gente está imerso, uma viagem que eu já tive algumas vezes, a gente está imerso em uma quantidade absurda de conhecimento, e eu arrisco dizer que a gente tem a capacidade de aprender qualquer coisa, desde que você queira. Logicamente que tem questões que são limitações, às vezes, que você tem uma limitação física para aquilo ali, por exemplo. Eu não teria a capacidade de correr 100 metros contra o Usain Bolt, mas eu consigo correr 100 metros do meu jeito. Sim. Então eu penso um pouco dessa forma. Porém, de uma outra forma, eu acho que aprendizado, a gente consegue aprender tudo que a gente estiver disposto a aprender. Qualquer coisa. Algumas coisas exigem disciplina, algumas coisas exigem um pouco mais de outras bases. E uma coisa, por exemplo, que eu acho que é interessante, tem um site que ele chama, não é Udacity, Khan Academy, que é um indiano que criou para os alunos, ele foi crescendo. E esse site ele faz uma coisa que eu acho incrível, que é o seguinte: você quer aprender cálculo. Hoje, eu estou falando baseado em experiências reais. Eu aprendi cálculo porque eu via todo mundo falando que cálculo era a coisa mais impossível do mundo. Eu falei, pô, eu vou lá aprender cálculo. Por que alguém aprende e eu não posso aprender? Aí eu fui aprender cálculo. Entrei lá, me cadastrei no Khan Academy. E é legal porque ele faz uma coisa que dificilmente você vê. Ele fala assim: você quer aprender cálculo? Legal. Porém, você sabe polinômios? Você sabe álgebra? Você sabe não sei o quê? Aí eu fui compreender as coisas, que são as coisas das camadas. Aí eu fui compreender que todo mundo pode aprender o cálculo que muita gente xinga, porque na verdade ele é ensinado de um jeito errado. Então vá, descubra as bases, descubra as fontes, não tenta achar, como a Fê falou agora há pouco, não tenta achar que você já vai chegar nesse ponto aqui em cima. São steps, são passos que você tem que dar para você chegar naquilo. Então eu arrisco, eu desafio todo mundo, na verdade, ainda ninguém me desafiou ao contrário. É do tipo que todo mundo pode aprender o que quiser aprender.
que quiser. E, para fazer esse fechamento, queria agradecer a presença de todos que estão aqui, agradecer ao Alexandre Gilbran, Fernanda Oliver, Paulo Pina, ao Simon, da Pixel Show. A gente fica muito feliz, na verdade, com essa nossa parceria, com essa aproximação. Eu, por exemplo, nesse tipo de conversa, por mim, a gente ia até amanhã de manhã. Eu acho delicioso poder compartilhar. Eu estava falando para ele aqui agora, meio de confidência, assim, como eu já conheço bem os três, eu acho delicioso ver o envolvimento que eles têm com o que eles fazem. É essa paixão que, na verdade, eu sempre busco encontrar nas coisas, assim. Eu acho que é maravilhoso isso. Eles falam com muito carinho, com muito amor, com muita vontade, tanto que eu brinco que eu já trabalhei com os três, tive que sorte, olha que sorte que eu tive na vida, né? Eu trabalhei com os três já. E aconteceu uma coisa muito curiosa nos três, que é uma coisa em comum. Vocês ficam tão focados no que vocês estão fazendo, que eu lembro que várias vezes eu chamava vocês, é engraçado isso, percebi isso agora. Eu chamava vocês, e não é que vocês estavam de fone de ouvido, nada disso. Tipo, ô, fulano, cadê vocês? Porque vocês estavam imersos naquilo. Essa imersão é maravilhosa, cara. Obrigado mesmo. Eu fico até emocionado de falar, porque pra mim, nossa, é muito tesão falar isso de vocês. Muito feliz. Obrigado. E nós temos alguns drinks, umas bebidinhas, umas comidinhas aqui para vocês aproveitarem. Eles vão continuar aqui um pouco com a gente, para vocês poderem conversar tudo. E obrigado mais uma vez.